Bora! Hoje eu vou falar, tentar mostrar um novo sistema que pouca gente ouviu falar, mas que é ele que decide se o teu pedido vai chegar quente ou frio, se vai chegar em condições ou não, rápido ou não, na casa do cliente. Esse sistema se chama Deep Read. O que é esse sistema? Deep Read é um sistema que engloba toda a logística da última milha, né, do DoorDash, é um lançamento deles. A função dele é resolver o que eles chamam de problema de despacho. Como tirar o pedido da loja e levar até o cliente através do entregador de a forma mais possível e eficiente de todas, né? Então esse é um detalhe técnico que pouca gente sabe. O Deep Read é um modelo, não é um modelo só, são duas camadas. A primeira camada, elas trabalham juntas, né? Óbvio. A primeira camada, ela é chamada de Machine Learning. Eles usam a inteligência artificial para saber quanto tempo demora a confecção do prato, quanto tempo demora de viagem, a taxa de aceitação do restaurante, a taxa de aceitação do estafeta, do entregador. E a outra camada é uma otimização matemática que ajuda na tomada de decisão final. Eles usam um outro sistema, um solver, que é chamado de Gurobi, o mesmo tipo de ferramenta usado na logística industrial pesada. Sacou? Então é exatamente nessa camada de otimização que o sistema decide uma coisa: quais pedidos devem ser agrupados numa única viagem do entregador. O tal famoso batching, que muita gente reclama. Então, o betting não é um efeito colateral, não é o entregador decidindo por conta própria qual pedido ele vai levar primeiro, qual pedido ele vai levar depois. É um programa matemático rodando em tempo real, decidindo aquela combinação específica de pedidos mais eficiente e mais rápido para gerar a entrega mais rápida possível para um cliente, dois, enfim, por aí vai, tá? E o que esse sistema está realmente equilibrando? Eles mesmos descreveram uma tensão entre os dois lados, entre a eficiência, usar o tempo do entregador da melhor forma possível, e a qualidade, entregar ao cliente o mais rápido possível. Esses dois lados naturalmente competem entre si. Mais eficiência para o entregador às vezes significa mais tempo de espera para o cliente, porque ele obviamente vai sair com duas. E o sistema é desenhado para encontrar o ponto perfeito, o ponto de equilíbrio entre essas duas vertentes aí. Não para o seu pedido individual, mas para o mercado inteiro. Então, se ele sair com dois e as entregas forem rápidas e perto, tende no final da noite, terem mais pedidos rápidos do que ele levando um só, tá? Então, o problema, na minha visão como operador, não é o betting, é o betting mal feito, que é o que está acontecendo muito aqui em Portugal. E esse ponto eu gostaria de deixar bem claro que eu sou contra, mas temos que entender a logística deles, e a logística hoje é o grande gargalo do delivery, que é o custo. A entrega está ficando muito dispendiosa financeira, né? Então, o Bet não é vilão, ele é literalmente um produto, um sistema chamado Deep Read, construído por uma equipe de engenharia, otimizado matematicamente, rodando todos os dias em escala para ter uma eficiência em larga escala da entrega do cliente. Então, o problema real é o bet mal executado e não o bet em si. Quando o seu prato fica ali 20 minutos dentro da loja porque o entregador foi carregar dois, três, às vezes até três pedidos mais longe antes de vir buscar o seu, isso destrói a experiência do cliente, porque a nossa comida chega fria, o cliente fica insatisfeito, dá uma nota ruim, uma avaliação ruim, e isso é um mecanismo para o restaurante bem ruim. Mas a gente tem que entender que eles trabalham, quanto mais entregas e mais rápidos e etc., é melhor para eles. Então a gente só precisa entender o que, que significa esse bet. E a solução não é gritar, não é se espernear, é tentar entender e tentar se aproximar das plataformas para ter um diálogo melhor. Essa semana, esses últimos 2 meses aí, a gente conversou muito, tiveram alguns
eventos de delivery aqui em Portugal, e a principal reclamação foi exatamente essa, sobre o batching de pedidos, estafeta saindo com dois, estafeta saindo com dois da tua loja e mais um de uma loja vizinha, enfim, por aí vai. Então a gente precisa entender mais ou menos esse algoritmo, entender que é o caminho, que é a trajetória, então temos que investir ainda mais em, em experiência do cliente ali para manter a comida quentinha, para manter e tentar, pá, que ele saia com dois somente da sua loja, e não dois teus e um para lá e por aí vai. Bom, uma maneira da gente melhorar um pouco esse batching de pedidos é ter um tempo de preparo consistente. O sistema usa uma estimativa do tempo até o pedido ficar pronto. Como uma das variáveis principais da conta, se o teu prato sai sempre dentro do prometido, o algoritmo aprende a confiar e ajusta o despacho à tua volta. Como eu falei anteriormente, a embalagem que aguenta um tempo um pouquinho a mais, um pouquinho extra, sem perder a qualidade. A batata adaptada para o delivery, no meu caso, do hambúrguer. Uma caixinha que aguente um pouquinho mais, uma outra sacola em cima, que ela não vire. Enfim, isso tudo melhora a sua entrega para o cliente final, porque vai demorar ali mais uns 3, 5 minutos aguentar e não dar uma avaliação ruim. Então a gente precisa ver isso direitinho, esses pontos que eu estou falando, identificar aí os atrasos que vêm da cozinha ou do entregador. Isso muda aí completamente o jogo para levar para o cliente a melhor experiência possível e o algoritmo ir entregando cada vez mais. Por isso que tem que ter um padrão até no tempo de entrega. Esse deep read aí, esse batching que a gente tanto fala, ele analisa o padrão da tua cozinha, tá? Então a plataforma, ela não vai parar de fazer o batching, ela construiu um sistema inteiro, então ela pensa no macro e não especificamente em cada restaurante. Então a gente precisa fazer isso cada vez melhor. A pergunta não é se eles vão continuar saindo com dois ou não. A pergunta é se a tua operação está preparada para sobreviver dentro desse novo mecanismo, dentro dessa nova tendência, tendência não, do novo cenário atual do delivery aqui na Europa, aqui em Portugal, né? Então é exatamente isso que a gente precisa pensar. Delivery é margem, tá? Não é volume. Delivery tem que ter inteligência. Delivery tem que estar antenado em tudo. Te vejo na próxima. Eu vou gravar um outro vídeo semana que vem ou ainda essa semana, falando das tendências que eu tenho pesquisado, que eu tenho analisado. Eu demoro um pouquinho porque esses artigos são todos em inglês, então tem que pegar, traduzir, ler, interpretar para poder jogar aqui. Bora pro próximo. Deixa eu só fazer aqui, ó, para vocês seguirem, ó. Meu nome é Marcelo Zacarias, Código do Delivery. YouTube também é Código do Delivery. Instagram, Marcelo Zaca. É isso, pessoal. Qualquer coisa chama aí. Um abraço.